João 10:10 diz que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus nos alertou dizendo: não ignoreis os ardis. Paulo disse a mesma coisa: não ignorem os ardis de Satanás. Essa mulher encurvada por 18 anos, aqui o médico, o Lucas, escreve sobre ela. E o Lucas diz que ela estava aprisionada por Satanás. E eu penso na quantidade de pessoas que supostamente estão vivendo uma enfermidade e que essa enfermidade pode ser uma prisão maligna na sua vida. Coisas que de repente nós consideramos naturais. Enfermidades que não têm cura para a medicina. E precisamos, no decorrer da vida, nos acostumar e viver com essa enfermidade. É claro que não são todas as enfermidades, mas especificamente aqui o médico Lucas narra o fato de uma mulher que estava aprisionada por Satanás e que tinha demônios que encurvavam a sua coluna. Imagine o peso desses espíritos malignos sobre a coluna dessa mulher, a encurvando. Mas sabe o que me chama atenção nesse texto? E que enche o meu coração de alegria? É que o Lucas, ele descreve o seguinte: que Jesus a viu. Ela não foi até Jesus. Jesus a viu. Jesus viu essa mulher. Jesus viu o seu estado. E então Jesus a chamou. Foi Jesus quem a chamou. Foi Jesus quem a viu. E diferente dos demais textos que narram milagres nas Escrituras, nós vemos uma mulher que não foi até Jesus para receber um milagre. Todos os outros textos sobre milagre mostram sempre a figura de alguém indo até Jesus para buscar o seu milagre, tocando as suas vestes, clamando o seu nome, correndo atrás dele, se apertando na multidão para tocá-lo. Os milagres eram assim, com pessoas buscando. Mas nós percebemos que não há nessa mulher, ou não há nenhuma narração dizendo que essa mulher foi buscar a sua cura. Nem tampouco que ela avistou Jesus e por isso foi até ele. Mas diz que Jesus a viu e que Jesus a chamou. Esse texto revela que os olhos de Deus percorrem toda a terra. Que os olhos de Deus estão sobre a igreja, mas também estão sobre o mundo. Os olhos de Deus estão sobre todos aqueles que estão sofrendo. E o desejo de Deus é libertar todas as pessoas. A libertação não é uma ação divina exclusiva da igreja. A libertação é uma ação divina para todo aquele que sofre, para todo aquele que está aprisionado pelo diabo. Deus quer libertar todos os que sofrem. Não há no coração de Deus prazer em ver a sua criação sofrendo. Seja ele convertido ou não convertido, Deus quer curá-lo. Deus quer libertá-lo das garras do diabo, das prisões que Satanás tem colocado
em tantas e tantas vidas. Eu aprendo nesse texto também que Deus, Ele não quer que você permaneça sofrendo. Os milagres do Novo Testamento, eles foram manifestos para anunciar que o reino de Deus havia chegado. E eu lhe pergunto, porventura o reino de Deus chegou e ele já partiu? O reino de Deus não é mais aqui. Ele não está mais no nosso meio. O reino de Deus chegou e ele está aqui. Ele permanece aqui. E se o reino de Deus permanece aqui, o tempo dos milagres também permanece aqui, junto do reino de Deus. Enquanto o reino de Deus aqui estiver, os milagres de Deus também aqui estarão. E não há prazer no coração de Deus ver ninguém aprisionado por Satanás. Seja qual for o fardo, uma prisão financeira, uma prisão sentimental, uma prisão espiritual, uma prisão física. Porque nós entendemos nesse texto que o diabo tem poder de mudar estrutura, corpo, aparência. É muito comum pessoas que servem muito tempo a um determinado espírito, seja no candomblé ou seja na umbanda, anos e anos servindo aquele espírito, que eles conhecem muitas vezes por suas imagens. Com o passar dos anos, aquelas pessoas que servem aqueles espíritos ficam parecidas com os espíritos que elas incorporam. Fisicamente elas vão mudando. E elas vão se parecendo com aquela estátua que ela adora. Se parece com Xangô, se parece lá com Oxóssi, se parece com a cabocla. E isso é bíblico. Salmo 115 está escrito que aquele que adora a imagem de escultura, aquele que adora ídolos, se tornará semelhante a ele, semelhante no seu espírito, semelhante nas suas emoções e semelhante até no seu físico. Porque esses espíritos, eles supostamente têm uma imagem que eles criaram. Eles podem se transfigurar em anjos de luz. Então eles criaram uma imagem de um índio no meio de uma floresta. Então é esse índio que aquele indivíduo adora. Então é com ele que ele vai parecer. Nós vemos isso narrado por Lucas. Um espírito que entorta ossos, que entorta colunas, e que mantém uma pessoa aprisionada olhando para o chão, olhando para baixo. Andava encurvada e não podia levantar a sua cabeça. Satanás a mantinha presa. E é isso que nós precisamos hoje entender. Que muitas situações na nossa vida que nos fazem abaixar a cabeça, essas situações podem ser Satanás tentando nos aprisionar aquele quadro, aquela situação, aquele momento
declarando e determinando que esse vai ser o seu estado. Você vai se encurvar a essa crise financeira, você vai se encurvar a esse casamento destruído, você vai se encurvar a esse filho que aparentemente não tem jeito. Mas eu quero ser como voz profética aqui para você nessa noite e declarar o que a palavra de Deus diz. Assim como Jesus viu aquela mulher e a chamou, Deus está te vendo e Ele está te chamando para colocar as mãos sobre você. Jesus é maravilhoso. Ele vê a mulher encurvada, Ele a chama e Ele faz um ato impróprio. Ele toca, Ele impõe as mãos sobre aquela mulher. Homem algum poderia colocar em público as mãos sobre uma mulher, nem a sua própria mulher, quanto mais uma mulher desconhecida. Mas Jesus toca aquela mulher, impõe as mãos sobre ela e declara: você está livre da tua enfermidade. Jesus é aquele que toca aonde você foi tocado. Aonde Satanás te tocou, Jesus vai também te tocar. Eu fico imaginando que aquele lugar, aquela coluna, era imunda. Aquela coluna dominada por espíritos imundos. Aquela coluna estava infestada de malignidade. E o santo, 3 vezes santo, tocou a sua mão pura na imundície. Para quê? Para sarar, para dar fim ao sofrimento. Olha, querido, talvez você seja aquele tipo de crente que acredita que viver na prova é uma virtude. Sabe, crente que vangloria. Você pergunta para ele: como é que você está? Ele diz: estou na prova, com uma alegria. Ele vangloria o seu estado de prova. De repente, você é esse tipo de crente que acreditou e acredita que você vai viver na prova o resto da sua vida. E que viver na prova é uma virtude, viver na prova é um sinal de que Deus está com você, de que você é provado, de que você é amado. Não se engane com esse tipo de evangelho, desse Deus masoquista, que quer que os seus filhos passem a vida sofrendo. Essa mulher não era nem filha. Essa mulher não havia nem reconhecido Jesus. E, no entanto, Jesus teve compaixão dela, a viu, tocou, libertou. Quanto mais a você, filho e filha de Deus. Deus prova, mas nenhuma prova dura para sempre. Prova dada por Deus tem tempo para começar e tempo para terminar. Prova dada por Deus é processo de purificação, é processo de crescimento, é processo de aprendizado. Toda prova tem um propósito. Eu não sei por quanto tempo você anda encurvado ou encurvada em alguma situação da sua vida, mas eu quero declarar para você o que a palavra de Deus diz, que Deus quer te libertar. Deus quer te curar. Deus quer colocar as mãos e dar um fim nesse peso que te oprime. Aquela pessoa que você conhece que está sofrendo,
aquele vizinho, aquele chefe. Deus está preocupado com eles. E Deus quer que essa prisão seja quebrada. O Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 16 e no verso 20, que o Deus de paz, em breve, esmagará definitivamente debaixo dos nossos pés a Satanás. Mas, enquanto isso não acontece definitivamente, deu-nos o Senhor a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Por isso você deve, sim, crer de todo o seu coração, ainda que tudo seja contrário, creia. Seja qual for o fardo, Deus quer te libertar. Sabe, querido, Lucas 11:11, a palavra de Deus diz que qual filho, pedindo ao pai um pão, ganhará uma pedra ou uma serpente? Quanto mais vós, pedindo, receberão o Espírito Santo. Você sabe o que significa isso? Sabe o que Jesus quis dizer com um filho que pede a ele o Espírito Santo que ele está disposto a dar? A maior coisa, a maior dádiva que Deus tinha, ou que Deus tem, se chama Jesus. E Ele deu Jesus. A maior dádiva que Jesus tem se chama Espírito Santo. E Ele deu o Espírito Santo. Então, se você acha que a cura que você está buscando é grande, que o casamento, que a restauração da empresa, que a restauração das finanças, que a cura do seu filho, que a sua cura pessoal é algo grande, é uma grande dádiva, Jesus coloca algo muito, infinitamente maior do que tudo isso que você necessita, que é o Espírito Santo. Ele está dizendo, se eu dei o Espírito Santo, se você como filho pedir o Espírito Santo, lhe será dado, quanto mais as outras coisas. Se Deus está disposto a curar alguém que nem o conhece, Deus está disposto a curar alguém que nem é batizado, que nem o recebeu ainda como Salvador. Jesus curou uma mulher que nem foi procurá-lo. Quanto mais a nós, seus filhos. Na nossa vida cristã há um processo de libertação diário. Não pense você que a sua libertação foi concluída quando você aceitou Jesus. Não, Deus ainda continua trabalhando em você. O processo continua. A palavra de Deus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que quer dizer verdadeiramente sereis livres? Significa que passo a passo, caminhando com Ele, nós vamos experimentar novas dimensões de libertação em diversas áreas da nossa vida. A libertação, ela não foi só para aquele momento, mas ela continua operando em nós. Jesus toca aquela mulher. E Ele quer te tocar. Ele quer tocar a sua vida. Justamente no lugar em que Satanás, porventura, está
te mantendo escravo. Assim como ele tocou naquela mulher, nas suas costas, e declarou sobre ela a palavra dizendo: estás livre. Estás livre. E imediatamente, enquanto ele falava, a coluna dela se endireitou. Se o diabo tem poder para entortar ossos, Jesus tem poder para desentortar ossos. Jesus tem poder para colocar no lugar aquilo que o diabo entortou. Jesus tem poder para remover o fardo colocado, imposto por Satanás. Ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Um Deus que quer que você tenha mais motivos para dar glória a Deus. Se na sua caminhada você já tem dado glória a Deus, saiba que no coração de Deus Ele quer te dar mais motivos para você dar glória. Eu vou te dar mais motivos para você me glorificar. Se você está me glorificando, eu vou te dar mais motivos para você glorificar. Essa semana você vai me glorificar. Hoje você vai me glorificar. Porque eu, o Senhor, estou colocando as mãos sobre áreas da sua vida, sobre você, para que você seja curado, para que você seja curada. No capítulo 13 de Eclesiastes, ele escreve dizendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. Então há tempo para o propósito divino e há um tempo determinado para o propósito maligno. Então Deus está no controle de todas as coisas, de todo o tempo. Um tempo determinado para o diabo controlar aquela área. Mas também tem um tempo determinado para Jesus vir e tirá-lo dali e libertar a sua vida. Há um tempo determinado para a libertação. Assim como houve um tempo determinado para a escravidão. Porque há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo de estar enfermo, mas há tempo de ser curado. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando com você nessa? Que você não pode parar de pedir, que você não pode parar de clamar. Que você não deve desistir do teu milagre, que você não deve aceitar essa área da sua vida encurvada. Ou área nenhuma encurvada. Porque Jesus conhece o teu sofrimento e Ele está com você nessa, para te tirar desse estado. Para que você tenha mais um motivo para glorificar e bendizer o seu nome. Essa mulher não precisou fazer nada. Jesus a viu. Jesus a chamou. Mas nós que somos filhos, e que sabemos disso, e que sabemos da promessa, e que sabemos que a minha libertação está no coração de Deus, é propósito de Deus que eu seja livre, eu preciso buscar. Eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso intensificar a minha vida de oração e me colocar diante do Senhor como aquele que quer ser livre. E Deus fará. Eu creio nisso. Deus fará.